Alô, rapaziada, vamos falar um pouco sobre o futebol amazonense. Olha, um assunto interessante sobre Supercopa da Floresta, né? Está sendo realizada a Copa da Floresta aqui no Amazonas e terminou no Acre. Então, a ideia que eu passei para o presidente Rosênia e também para a direção lá do Acre é que no final da competição aqui no Amazonas pudessem fazer esse confronto. Um no Acre e outro aqui no Amazonas. A taça em nome de uma figura interessante no Acre e outra aqui no Amazonas. Bom, por quê? Porque você já tem a Sul-Americana contra a Libertadores. Você já tem a Liga contra a Champions. Então, esses confrontos que parecia que não tinha muito sentido, muitos achavam que era só para preencher o vazio. Hoje é um sucesso financeiro, é um sucesso em geral, o público saindo pelos ladrões e, lógico que a questão da América do Sul, o confronto Libertadores e Sul-Americana, deu um pouco de pensamento a Conmebol, porque em determinadas cidades o público não tinha muito atrativos pelo o futebol do Brasil. Quando é um Flamengo, um Corinthians, a tentativa de levar um público é grande, mas quando foge a umas equipes de menos expressões, aí a situação fica muito difícil. Vamos ver se conseguimos fazer essa Copa, porque eu acho que de repente aparece interesse Roraima, Rondônia, Macapá, porque a Copa da Floresta ela tem um sentido muito interessante nesse movimento ambientalista que o mundo está passando agora. É uma ideia, e eu achei legal que tanto o presidente Rosênia como os diretores lá no Acre acharam muito, muito interessante. Então, vamos torcer para o outro assunto, gente, me preocupa muito, é a questão jogadores, comissão técnica. O mundo está mudando, o clima está mudando, não há mais sentido nenhum, principalmente no nosso estado, julho, agosto, setembro e outubro, às vezes também, jogadores estarem treinando 9 da manhã, 4 da tarde, 3h30, 4 da tarde. Enquanto isso, na Arábia Saudita, ninguém treina de manhã ou à tarde, ninguém joga de manhã ou à tarde, jogos são à noite, treinos à noite. Então, já uma adaptação ao clima, ninguém muda isso. E o nosso, cada vez mais, há uma tendência enorme do aumento e com muita possibilidade de câncer de pele. Você imagina, termina uma temporada e os jogadores vão para, a maioria, 99% é fora de Manaus, e esse jogador contrai um câncer de pele. Vai cair para cima do clube, gente. Eu estou dizendo para vocês, vamos fazer um planejamento de 10 anos, planejamento futuro. Eu estou rezando para que esse jogo Brasil e Argentina possa vir para a nossa Arena da Amazônia. Será a salvação logística do nosso futebol. Vamos recuperar a iluminação da arena, da colina e dos Amites, que já fazem 4 anos, 6 anos outros. Se não acontecer, gente, será um caos para o nosso futebol 2024. Chegou a hora. A onça pintada, ela subiu lá no Carlos Amites e falou assim: vamos fazer a nossa toca da onça aqui. Por que não poderiam já ter feito isso? Até o governador, quanto custa aqui essa questão aqui da iluminação dos Amites? Só falta a iluminação. 1 milhão, exemplo. Pronto, assumia isso. E jogos à noite estava acontecendo, estávamos fugindo desse calor. Tem que fazer uma cobertura ali. Ninguém pensa no torcedor. O
Torcedor é que te leva à valorização do teu patrimônio chamado clube, jogador. Então, é triste, sabe, você chegar numa colina, quarta-feira, 3 da tarde, no Zamite, e você olhar para um time, para uns clubes centenários como o Nacional e Rio Negro, você vê 150 pessoas num calor infernal. Ninguém quer ir, ninguém não consegue. Você não consegue trazer atração para o futebol amazonense. Não consegue. Então o torcedor fica em casa ou está no trabalho. Então essa grande chance que nós teremos para 2024. Vamos aguardar? Vamos. Tem jogo do Brasil e Argentina em Manaus? Legal, pronto, o governo vai recuperar tudo. Aí o que vocês fazem? Reúnem. Vê o que falta para levar o torcedor um pouco mais. Poxa, quem sabe uma cobertura ali. Gente, hoje a tecnologia ela é tão avançada que de repente, mas conforme o contrato de permuta entre São Raimundo e o Estado, entre o Zamite e o Estado, não poderia, tem uns itens lá. Gente, uma cobertura que seja desmontável, solução. Acabou o ano, acabou o campeonato, acabou o que seja for, desmonta, acabou, pronto. Agora é triste ver todos os jogos. Para você ter uma ideia, um jogo no estadual, a despesa ela oscila em R$ 5.000. Já é o prejuízo do clube. Isso não tem para onde fugir. Então, todos os jogos você tem aquele prejuízo, fora o pagamento dos jogadores, né, a folha de pagamento e tantas coisas que só atrapalha cada vez mais o futebol. Nós temos que pensar um futuro lá na frente com essas dificuldades que vamos ter, principalmente a climática. Não é mais eu falei, a realidade é essa. A realidade é essa. Ontem em Manaus caiu gelo, a ventania chegou a 160 por hora. Sabe o que é isso? Então está avisado, né? Está avisando, isso vai acontecer isso, né? Portanto, a todos vocês, é essa a minha ideia, é essa a solução. Vamos fazer um planejamento para 10 anos, com tudo que possa vir pela frente. Tudo. A união de vocês, quem gastar 300 mil mensal em 3 meses no estadual e ficar entre o primeiro e o segundo lugar, vai receber 1 milhão pela participação da Copa do Brasil. Pronto, você matou, você investiu, vai receber lá na frente. É isso que está faltando. É lógico que falar é uma coisa, fazer outra. Vocês é que estão à frente dos clubes, mas eu digo uma coisa, lembra quando deu 44 mil torcedores na arena? Eu acho que tinha 50 mil na subida do Manaus. A imprensa não foi cobrar se o Manaus ganhou, o quanto o Manaus ganhou. Não, foi de vocês, o investimento foi de vocês. E agora o futuro pede isso. Nós sabemos que não foi aceito a tentativa do Manaus tentar ir para um julgamento e recuperar a vaga na Série C para 2024 do Aparecidense. A notícia de infração não foi aceito por um procurador, olha só, foi por um procurador da STJ, né? Ele não aceitou. Então, o Manaus pode recorrer para, né, a promotoria, pode correr para a instância superior, não há problema nenhum. Aí espera que o comandante, todo aquele que toma conta desses procuradores possa dizer, tem sentido.
Porque o que nós queremos é uma coisa tão simples, é que vá para julgamento. Está provado que o jogador da Aparecidense estava lá, o nome dele na súmula. A súmula é o documento de um jogo. A súmula é um documento do jogo, estava lá. Agora estão alegando, não, foi um erro da CBF ter colocado o nome do jogador. Cara, isso não tem sentido nenhum. Tá bom, obrigada. Ninguém erra para estar colocando no computador ali, para já aquele documento já chega pronto. Né? A súmula chega pronto. Então é lamentável isso, nós estamos muito tristes com o peso que essa federação de Goiás tem, né? Foi um peso assim marcante mesmo, em prol do desenvolvimento do futebol do nosso, o prejuízo do nosso futebol, do nosso Manaus. Estamos naquela esperança que o Manaus vá recorrer e que possa ter uma solução. Só queremos uma coisa, que vá para julgamento. Julgamento chega lá no STJD, né, no superior, e ali são 7, 9 ou 10 julgadores, cada um vão pensar do seu modo. É só isso que nós queremos. Porque está provado por mais A, por mais B, que o documento de um jogo de futebol é que a súmula estava lá. Tá bom? Estava lá o nome do jogador. Ok? Abraço, rapaziada.